Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a nova série da Netflix, A Queda da Casa de Usher, com base na obra do Edgar Allan Poe. Recentemente aqui no canal nós resenhamos o conto A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, e eu particularmente achei que a adaptação que o Netflix ia lançar agora em outubro fosse uma adaptação fiel do conto, ou seja, que o Mike Flanagan, o diretor da série, ia adaptar exatamente ou fielmente o conto mesmo, A Queda da Casa de Usher, para um formato de série. Para minha surpresa, não foi exatamente isso que ele fez. Ele expandiu bastante o universo da série, colocando vários elementos de outros textos do Edgar Allan Poe também. Mas antes da gente prosseguir, se você ainda não tiver inscrição aqui no canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. E na descrição eu vou deixar o link de compra dessa edição aqui do Edgar Allan Poe, de contos que eu tenho da Dark Side. Lembrando que se você comprar este livro ou qualquer outro produto pelo link, você vai ajudar o canal. Bom, se você lembra do nosso vídeo aqui sobre A Queda da Casa de Usher e você assistiu a série, você notou que as coisas que eu falei sobre o conto não necessariamente têm a ver com o que acontece na série. Na verdade, a série pega algumas coisas do conto, expande muito o universo e coloca vários outros elementos ali. Relembrando um pouco do conto A Queda da Casa de Usher, lembrando que esse conto está presente aqui nessa coletânea, é um conto bem famoso do Poe, bem fácil de achar também, tem várias traduções e vários livros de compilação de contos de terror trazem esse texto. É um dos textos mais famosos do Edgar Allan Poe, e quando eu soube que o Mike Flanagan, que é o diretor de Missa da Meia-Noite, Doutor Sono, ia adaptar esse conto, eu fiquei muito empolgado, porque eu já comentei aqui no canal, em especial naquele vídeo do Poe, que Missa da Meia-Noite é uma das minhas séries favoritas e para mim é o melhor trabalho do Mike Flanagan até agora. Então eu tava muito empolgado e eu tava com hype muito lá em cima, porque esse conto do Poe, ele é bem interessante porque ele sugere várias coisas, mas não mostra, e eu fiquei muito curioso para ver como que o Mike ia adaptar esse tipo de material para uma série. O Mike Flanagan não é um estreante em adaptação, ele já trabalhou com a adaptação da Shirley Jackson também para o Netflix, na Maldição da Residência Hill, e o Doutor Sono, né, que é uma adaptação do livro do Stephen King, que por sua vez é uma continuação do Iluminado. Então não seria um trabalho de um estreante, né, e o Mike Flanagan, na minha opinião, é um dos mais promissores diretores da atualidade, um dos que mais tem se destacado. Então, para a gente relembrar um pouquinho do texto do Poe, o conto Queda da Casa de Usher é um reencontro de dois amigos de infância. Então a gente tem aqui um narrador sem nome que recebe uma carta do seu amigo de infância que ele não vê há muitos e muitos anos. Esse amigo de infância é o Roderick Usher, né? Então esse nosso narrador recebe uma carta convidando esse narrador a passar um tempo lá na casa do Usher. Então a gente acompanha no comecinho do conto esse narrador chegando até a casa, e assim que ele vê a casa, ele tem um calafrio, ele tem uma sensação muito ruim, ele tem um pressentimento de que alguma coisa muito horrível vai acontecer, e é um lugar que assim que ele põe os olhos já o assusta completamente. Ali perto da mansão também tem um lago muito estranho, tem uma floresta bem esquisita. Então assim que ele chega na casa, ele tem essa sensação muito esquisita, né? E ele só vai até lá porque é uma situação muito atípica, né? Esse amigo de infância tá pedindo para ele ir. E assim que esse narrador chega na casa, ele reencontra o Usher. O Usher está muito doente e naquela casa o Roderick Usher vive com a irmã. A irmã também está doente. E a partir da morte dessa irmã no conto é que as coisas começam a acontecer e começam a tomar um rumo totalmente sinistro. No conto especificamente não existem outros personagens que não esses três, né, explicitamente ali na ação do conto. Então é o nosso narrador que está visitando o Usher que está doente naquela casa decrépita e a irmã do Usher. Então o conto ele vai rondando ali esses três personagens. Então esse é o escopo do conto, tem mais algumas coisas no texto do Poe, mas esse é o básico. E se você assistiu a série da Netflix, você sabe que pouca
coisa tem a ver com o que eu acabei de falar, né? Então a série ela expande muito o universo do conto do Edgar Allan Poe, e o que eu achei mais interessante, que para mim é um trunfo muito grande do Mike Flanagan nessa adaptação, é que ele pegou o conto A Queda da Casa de Usher como base. Então a base ali da história é a família Usher. Então, já passando para a série, qual é a sinopse da série? O conto do Poe se passa muito tempo atrás, né? Então o Mike Flanagan, a primeira coisa que ele faz é transpor essa história para os dias atuais. Então nós acompanhamos a família Usher aqui. Então tem o Roderick Usher do conto, tem a irmã do Roderick Usher, e uma novidade que a série coloca são os filhos, né? Então você tem ali os filhos do Usher e um império farmacêutico. Então a gente está pensando naquela família de bilionários que a gente viu recentemente em séries como Succession, da HBO. Então a gente está pensando em um universo assim. O que é bem interessante aqui na adaptação da Netflix é que cada episódio tem uma influência direta de algum escrito do Poe que não necessariamente seja A Queda da Casa de Usher. Então a série tem como base essa família, né? Então existe ali disputa de poder, disputa de dinheiro, aquela podridão que a gente sabe ou imagina que aconteça no mundo dos bilionários. Então, Poe pega esse personagem, né, do conto, transpõe para os dias atuais, coloca questões ali familiares, e em cada episódio algum elemento de algum conto diferente do Poe acaba aparecendo. Não vou dar nenhum spoiler aqui da série, vou tentar, na verdade, não dar nenhum spoiler, mas cada conto, cada episódio, na verdade, aparece algum aspecto que já aparece em outros textos do Poe. Então, por exemplo, Corvo, a capa aparecendo em alguns episódios, aquela figura do corvo. Gato Preto, né, que é uma figura muito particular e muito usada pelo Poe em alguns textos. O segundo episódio da série, que para mim foi um dos mais marcantes, tem muita influência de um conto que se chama O Baile da Morte Vermelha. Se você assistiu o segundo episódio, você sabe que vai acontecer um baile. A thumbnail do episódio é uma mulher de vermelho, né? Inclusive a imagem de divulgação da série acaba sendo uma mulher de vermelho. E aqui nessa edição da Dark Side, vou mostrar para vocês a ilustração. Não sei se vai dar para ver exatamente aqui no vídeo, mas a gente vê uma ilustração que lembra um pouco o trabalho que o Mike Flanagan fez aqui nesse segundo episódio. Então a gente vê como se fosse a personificação da morte, né, dançando com uma pessoa. Aqui no conto acontece uma morte em massa em um baile causada por uma hemorragia, por uma espécie de doença. É um conto bem interessante do Poe também. E na série existe esse baile, não vou dar muitos spoilers, mas, como eu comentei, cada episódio da série tem algum aspecto de outros contos do Poe que não são necessariamente A Queda da Casa de Usher. Então, para mim, o que mais me chamou a atenção, principalmente porque eu comecei a assistir essa série sem ter uma noção muito grande se ia ser uma adaptação só desse conto do Poe ou se ia ser uma coisa mais expandida, né? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi de fato que, embora o nome da série seja A Queda da Casa de Usher, ela não se limita ao conto A Queda da Casa de Usher. Cada episódio tem vários elementos de outros textos do Poe. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na série também é um ponto muito positivo, que o Mike Flanagan gosta de trabalhar com os mesmos atores em várias produções dele. Então, como eu comentei, eu gosto muito de Missa da Meia-Noite. Eu fiquei muito surpreso positivamente de ver quase todos os atores de Missa da Meia-Noite acabam aparecendo aqui na Queda da Casa de Usher. Uma coisa que eu senti falta, e se você já assistiu os outros trabalhos do Mike Flanagan, talvez você perceba isso também, principalmente no Missa da Meia-Noite, eu senti falta daqueles diálogos muito longos e filosóficos que o Mike Flanagan coloca nas séries. Então, no Missa da Meia-Noite, por exemplo, você tem conversas muito longas ali entre os personagens, em que eles falam da vida, falam da morte. Isso aparece em outros
trabalhos dele também. E eu acabei sentindo falta um pouco disso aqui na Queda da Casa de Usher. Não que tire o brilho, mas eu acabei sentindo falta porque eu achava que era uma coisa muito característica assim dos diálogos que o Mike Flanagan escreve. Em suma, é uma série muito boa, me surpreendeu muito, justamente por não ser uma adaptação fiel do conto, mas por expandir, por ser uma adaptação do Allan Poe. Não é exatamente uma adaptação do conto, Queda da Casa de Usher, mas é uma adaptação do Poe como um todo. Fazer isso deve ser muito difícil, mas o Mike Flanagan consegue fazer isso com maestria. É uma série muito boa, as atuações são excelentes, todos os atores são muito bons, os episódios são muito bem escritos, principalmente em mesclar os elementos que já aparecem em outros textos do Poe, mas por trazer textos tão antigos, né, e temáticas tão antigas para os dias de hoje, né? Então aqui, por exemplo, no conto da Queda da Casa de Usher, a gente sabe que o Usher vinha de uma família muito rica, de magnatas. Então, como passar isso para os dias atuais, né? Então, aqui a família Usher é uma família bilionária que trabalha no ramo de farmacêutico, né? Na fabricação de remédios, que na série a gente vê que são remédios de teor bem complicado. Então, é uma adaptação muito boa, vale muito a pena assistir, vale muito a pena ler, não só aqui A Queda da Casa de Usher, né? O conto, mas ver todos as referências que o Mike Flanagan colocou dos textos do Poe aqui nos episódios. Eu vi um texto muito bom que destrinchava assim cada episódio com cada referência. Tem um aspecto que eu acabei esquecendo de comentar, só pra gente finalizar aqui, o nome dos personagens também não é por acaso. Então tem vários personagens aqui que tem o nome de outros personagens de outros contos do Poe. Então nada é por acaso nessa série. Eu vou deixar aqui na descrição um post que destrincha todos os personagens e todas as referências que aparecem em todos os episódios. Gente, uma série muito boa, vale muito a pena. É uma das melhores adaptações de trabalho literário para a série que eu já vi. Não se restringe ao conto A Queda da Casa de Usher, é uma adaptação ampla e por isso deve ter sido muito difícil de fazer, mas que o Mike Flanagan fez com maestria. Uma série muito boa e o material que deu origem à série também é muito bom, não deixem de conferir. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não tiver inscrição. Lembrando que na descrição aqui do vídeo eu vou colocar também o link de compra. Se você comprar esse livro ou qualquer produto, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!